Olá a todos, me chamo Patrícia Cassi, sou psicóloga clínica e estou aqui junto a vocês para refletirmos o tema suicídio. Precisamos falar sobre isso, se faz necessário. Se faz necessário abordarmos essa temática pelo peso que o suicídio tem na sociedade, como ele é visto, como ele é tratado, como é conduzido esse fenômeno, através de vários mitos, de concepções, de estereótipos que acabam por dificultar essa discussão. Então, de uma forma que possamos, assim, tentar entender o que acontece, o que leva uma pessoa a cometer tal ato, o que é que está entre o ato e a vida, o sentir. Então, é nesse sentido que eu pontuei algumas questões e nós vamos estar debatendo no nosso encontro de hoje. O suicídio, diante da sua complexidade, do seu não entendimento, suscita várias questões, mas é importante destacar o seguinte: independe de religião, independe de país, independe de idade, independe de traumas, tá? Cada um tem a sua forma de sentir. O suicídio, o motivo, a explicação é única para cada um. Cada caso é um caso. E tem chegado à clínica, tem chegado várias pessoas que têm essa angústia entrelaçada, que não sabe dar um direcionamento, que não sabe nomear, que não sabe entender. Então, o suicídio ele surge como uma alternativa para essas pessoas, para acabar com aquilo que se sentem. Então, o que é o suicídio? Para o filósofo Schopenhauer, por exemplo, ele vai dizer que é um ato insensato, com a tentativa de acabar com o que se sente, e não em si propriamente com a vida. Tá? Já no dicionário, por exemplo, se formos pesquisar o suicídio, trata-se de um ato intencional de matar a si mesmo. Mas aí vem a questão, será que é isso mesmo? Por que uma pessoa quer retirar a própria vida? E aí temos que ter cuidado ao pensar de, por exemplo, julgamentos ou preconceitos sobre uma vida, a vida é tão boa, a vida é isso, a vida é aquilo, só que para a pessoa que está sentindo, talvez ela não tenha esse sentido, ela ainda não tem esse significado, ou ela perde. Tá? Então, é sobre isso, essa sensibilização que precisamos ter ao falar sobre temas tão delicados. Menos julgamentos, mais escuta e menos fala, certo? Então, assim, alguns questionamentos podem ser: o suicídio é uma ruptura do laço social ou é uma tentativa final desesperada de conseguir? Porque, assim, é importante pensarmos que o ato em si não parte de uma causa somente pessoal, mas também tem todo um contexto. A sociedade influencia diretamente nessas questões. Tá? Como é feito, como é realizado esse laço, esse vínculo, tá? Então, o que é esse ato desesperado? Que para algumas pessoas podem ser um ato sereno, podem ser acompanhados de uma serenidade, de uma decisão, de uma escolha pensada e executada. Já para alguns não, é mais um ato de desespero mesmo. Então, Durkheim ele vai falar sobre o suicídio associado aos diferentes tipos de suicídio, que está entrelaçado, por exemplo, entre o laço social e a palavra. Antes de entrarmos nesses tipos de suicídio, a poeta, por exemplo, Ana Cristina, ela vai dizer o seguinte, que a angústia é a fala entupida. Por isso que o suicídio ele está atrelado tanto ao laço social, às relações que nós estabelecemos, como também à palavra, aquilo que não é dito, aquilo que é silenciado, e quando silenciado, vira sintoma, porque está dentro. De alguma forma precisa sair. E aí, numa tentativa de colocar tudo de uma vez, quando não se suporta mais, vem aí o ato de suicidar-se, por exemplo. Então, para Durkheim, existem 4 tipos de suicídio. O suicídio do tipo egoísta, que é aquele onde a pessoa ele se sente excluído da sociedade, está só, sente-se desolado, e como se não tivesse importância, como se não tivesse visibilidade, como se não tivesse o seu significado ao mundo, então a pessoa vai e acaba com a sua vida. Já existe o suicídio tipo anômico, que é quando você tem visibilidade, um bom emprego, uma estabilidade financeira, por exemplo, e você acaba perdendo isso. E aí acaba de um tudo para o nada.
isso pode ser desgastante, isso pode ser insuportável para o sujeito. E sendo insuportável, vem-se e pensa no suicídio. Um outro tipo é altruísta, por exemplo, de pessoas, o seu dever com o país. A pátria, o patriotismo, por exemplo, é comum em algumas culturas cometer esse ato e até louvável. Então, assim, também tem esse tipo. E, por último, o fatalista, que é aquele onde tem uma cobrança da sociedade em cima, é muito visado, aquela pessoa, ela é sugada, ela se sente pressionada, e aí, para acabar com isso, vem e se pensa no suicídio. Então, gente, há diferentes formas de pensar o suicídio, de se cometer, certo? Mas aí, o que é que está por trás de tudo isso? Falamos aqui desses diferentes tipos, mas então, o porquê disso tudo, né? E antes de passarmos para isso, é interessante pensar, por exemplo, a sociedade, algumas falas em relação a isso os mitos sobre o suicídio. Quem ameaça não faz. Os suicídios não procuram ajuda. Sobreviventes de suicídio estão a salvo. Não se deve falar de suicídio. Não há como impedir. Quem planeja se matar quer se matar, de fato. Melhora de humor significa desistência de suicídio. Quem se suicida é fraco. Precisamos ter bastante cautela, sutileza ao lidar com essas falas. E é imprescindível colocar pontos de basta até. Por exemplo, quem se suicida é fraco, é um ato de coragem. Não podemos romantizar o suicídio. Não é fraqueza. E muito menos um ato de coragem. É a angústia falando mais alto, certo? Então, assim, não é que... sim, tem a questão religiosa também, o viés religioso, né? De ser atentado por algo, ou de ser chamado por Deus. Então, tem todos esses viéses aí que acabam, que interferem na hora de uma análise, na hora de um aprofundamento sobre o suicídio, tá? Também é importante considerar umas falas do tipo, por exemplo, foi Deus quem quis assim. As pessoas dizem mais uma tentativa de consolo, tá? De consolar para dar razão, para ter argumento de uma explicação de por que isso acontece. Então, falas desse tipo são extremamente perigosas. É como se fosse de causa e efeito. A causa e o efeito. Não teve isso, perdeu isso, então cometeu isso. E não é. Entre a causa e o efeito tem tanta coisa acontecendo. Acontece um mundo aí de coisas. E aí faz pensar nessas causas, que na verdade são também, diria, motivos e não a causa em si. Por exemplo, os transtornos psiquiátricos e os desajustes emocionais. Tá? Também relacionado a esses desajustes, a esses transtornos, tem também a existência do fenômeno. Como, por exemplo, a pessoa se enxerga ser no mundo. Né? Como eu pontuei. Que sujeito é esse? Aqui eu vim. O que é que eu estou realizando aqui? Qual é o meu lugar no mundo? Então, as pessoas se sentem desencontradas. Tem pessoas que, quando abaladas emocionalmente, começam a refletir, começam a pensar que lugar ocupa. Qual a importância que ela tem na vida das pessoas. Então, o atravessamento do outro, quando eu falo de laço social, eu estou falando desse atravessamento do outro na vida do sujeito, que pode ser sua causa de vida e de morte. É quando o sujeito ele se entrega totalmente ao que o outro faz, ao que o outro diz, ao que se é dito, ao que se é posto, e perde a sua essência, ou acaba se desencontrando dela. Mas vamos falar um pouquinho também, já entrando no assunto aqui, por exemplo, a sociedade contemporânea, hoje, né, chamada por Bauman de sociedade líquida, das relações fluidas, da frouxidão dos laços, da responsabilidade que não se tem mais, as pessoas não querem se responsabilizar pelo outro. E também a indústria do bem-estar, da felicidade, do que tudo é belo, do que tudo é bonito, que não se sofre. Estamos evitando a todo custo o sofrimento, mal sabendo que o sofrimento é parte constituinte de nós. Precisamos vivenciar nossas perdas, precisamos vivenciar nosso luto. O mal-estar é necessário. Passar por é um desenvolvimento, é um processo para se desenvolver, certo? Precisamos nos arranhar para podermos nos fortalecer.
Então, essa dor que nos toma, em uma sociedade que prega que é preciso ser feliz, acaba por destruir, acaba por se tornar pior. Há uma piora nesse sentido, não há um amparo, não há um apoio. É como se tudo fosse contra, remasse contra o que se acredita. Então, assim, nessa sociedade aí, vem esse pensar. Heidegger, por exemplo, vai falar da era técnica, tudo muito da rapidez, é tudo muito da precipitação, tem que ser agora, o tempo está passando, então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que, esse devir, essa dívida, que se sente endividado. Quando eu falo de dívida, eu falo de uma dívida que ela é simbólica. Então, assim, a subjetividade do sujeito está voltada para um devir, de que eu não tenho isso, eu tenho que ter. Eu não alcancei, por exemplo, entrando no universo aqui dos estudantes da universidade, eu tenho que alcançar tais notas. Quando se fala em nota, por exemplo, não se tenta, a representatividade disso, e não a nota em si, o quanto eu sou bom, o quanto eu estou sendo valorizado. Então, há um esforço enorme de se manter nisso, de tentar ser bom, de tentar dar conta, que acaba por desgastar esse sujeito. Então, assim, é preciso pensar o quanto eu estou cobrando, o que é que eu quero do outro, até que ponto é saudável, até que ponto não é, até que ponto eu preciso parar. Porque, sim, é preciso parar de vez em quando. E acontece que muitas vezes a gente não para. Não paramos para pensar no que estamos sentindo, não paramos para pensar no que é realmente importante, pelo que eu estou fazendo, é pelo outro ou por mim. Não no sentido egoísta, ou no sentido assim, de não fazer, no sentido de ser resiliente ou altruísta, mas no sentido de assim não ter uma clareza do que se quer, tá? Então, pensar na sociedade, que tipo de relações nós temos hoje com o outro, é essencial para uma prevenção aí ao suicídio. Não podemos dar conta de tudo o tempo todo. É preciso parar de vez em quando. E se faz necessário. Certo? Então, esse imediatismo, a questão da mídia, do consumo, onde corpos viram consumo de propaganda, certo? Então, tudo que se é feito é publicizado, tem que ser dito em redes sociais e está se perdendo a essência do outro, o contato humano. O contato humano. Claro que em tempos como este, havia a ferramenta da internet, por exemplo, dessa tecnologia é essencial, não se tira o mérito. Por exemplo, o contato humano, estar junto ao outro é insubstituível. Mas, assim, até que ponto esse outro nos faz bem ou nos causa mal-estar? Porque é preciso ter essa escuta. É preciso saber escutar o que o outro sente. Antes de se cometer um suicídio, a pessoa está sinalizando angústia, mas acontece que muitas vezes não paramos para enxergar. E como é que é sinalizada essa angústia? Por exemplo, tem as ideações suicidas. Nas ideações suicidas, o sujeito vai pensar, por exemplo, não é interessante, eu não sou interessante para ninguém. E se eu não acordasse amanhã? E se eu parasse com isso? Será que eu causaria falta em alguém? Tá? Minha morte, será que impactaria outra pessoa? Então, isso são pensamentos que ocorrem e acontecem com mais frequência do que a gente imagina. Quando eu falei da clínica, do que tem chegado, sim, pessoas que têm esses pensamentos, assim, de que eu quero acabar com tudo isso. O que eu quero é parar de sofrer. Eu não aguento. Então, o que é que se pode ser feito? Mostrar possibilidades. Gente, é importante deixar claro que morrer nunca vai ser a opção mais viável. Por mais que o sujeito seja consciente da sua escolha. Mas é importante termos, sustentar que sempre vão haver vias. Agora sim, possibilitar. Não é só dizer que vai ficar tudo bem, que tá tudo... Não está tudo bem. Então, é importante seguir e escutar essa dor. Certo? Então, me diga o que está acontecendo. Eu não entendo, mas diga o que é que você sente. E deixe esse sujeito falar dessa dor, dessa angústia, do que se sente, da revolta, da indignação, de tudo o que está acontecendo. Outra coisa, o que é besteira para alguns é causa de vida e morte para outros. Sei lá, um término de um relacionamento, ser despedido do trabalho, não alcançar aquela meta desejada, não ter a pessoa que se sonha, que idealizou e não conseguiu, a frustração de ter sonhado com algo e não ter conseguido realizar. Então, tudo isso, para muitas pessoas, pode ser motivo de morte, sim. Então, até que ponto nós estamos nos permitindo escutar o outro, certo?
voltando para essa sociedade. Então, acabamos construindo uma sociedade da coisa, a coisificação do sujeito. O tanto faz. Isso é besteira? Não, isso logo passa. Isso aí é chamar atenção. Isso é besteira. Gente, os índices de depressão, de ansiedade estão alarmantes. Tem chegado muitas pessoas, minha ansiedade, minha depressão, é uma apropriação da doença, do sintoma, que acaba por se fazer parte da pessoa. É como se a pessoa fosse aquilo, e não é. Há uma valorização da doença, do sintoma, e esquece-se o sujeito, as possibilidades. Então, assim, as capacidades, essa subjetividade, ela está sendo apagada por uma coisa do tem que ser assim, tá? Do que a sociedade prega. E a gente vê isso muito nas redes sociais, as mídias. O corpo, a questão corporal, por exemplo, das transformações que se é feito. Claro que, se é algo que você deseja, ótimo. Mas e quando é algo que é feito pelo outro? Quando é algo que é demandado assim, porque tem que ser assim, porque é bonito ser assim. Então, desde o que a gente come, do que nós vestimos, ao que a gente faz, tudo tem sido conduzido por uma subjetividade, eu diria assim, de uma subjetividade social da massa, do consumo, do capitalismo. Então, é importante parar para pensarmos quem somos, que sujeitos nós somos e as nossas possibilidades. E isso é importante em uma escuta analítica, por exemplo, de resgatar esse sujeito. Tá? De, por exemplo, porque tentar entender primeiro de que ordem vem, de que ordem surge, esse sujeito está pensando nisso como um sacrifício? É para punir alguém? É para uma vingança? É uma tentativa, sei lá, de um resgate de si mesmo? Então, assim, o suicídio ele é um ato radical. Ele é radical porque ele vem de uma vez, por não se dar tempo de alguém fazer algo, tá? Eu me refiro ao ato em si. Porém, como eu disse e volto a dizer, esse sujeito ele sinaliza alguma coisa aí. A euforia, por exemplo, a pessoa que tem um estado emocional ali, mas de repente aparece muito eufórico ou muito triste. A tristeza profunda, a euforia, aquela coisa do exagero. Então, essa pessoa está sinalizando algo. Essa pessoa ela está denunciando algo. Então, o suicídio, ele é uma denúncia de como nós estamos nos relacionando. O suicídio é uma denúncia de como a sociedade ela tem, as nossas relações têm se comportado, o nosso meio, o nosso convívio, como as relações de amizade, o meio familiar, as relações de trabalho, na universidade, por exemplo. Qual é a marca que tem deixado nessas pessoas? Porque as marcas podem ser positivas, mas também podem ser negativas. E também pensar em marca nesse sujeito, qual é a marca que eu quero deixar no outro. Então, perceba que de tudo que eu estou falando aqui, eu sempre estou trazendo uma perspectiva pessoal, íntima de cada um, mas também essa sociedade que está ali, influencia diretamente umas coisas na outra. Então, assim, pode haver a questão das causas, né? Os transtornos psicológicos, os abusos de substância. E é interessante pensar nesse abuso de substância, porque o sujeito, do entorpecente, o que ele quer apagar? A dor, né? De um sumir, de um desaparecer. Esse ser no mundo acaba sendo apagado, tá? Então, tem pessoas, né, através das substâncias também, que tentam aí se desvincular desse ser no mundo, desse sujeito que acaba ficando apagado. A questão social, os problemas familiares, amorosos, financeiros, como falamos. E a questão da ideação suicida, como eu falei, por exemplo, querer desaparecer, dormir para sempre, e nunca mais voltar. O relato do desejo de morrer, por exemplo, pessoas que dizem, eu estou com angústia, assim, se fosse, sei lá, demorasse mais um pouquinho, eu gostaria de morrer. Então, essas falas, é importante estarmos atentos a isso. Não quer dizer que o sujeito vai colocar em prática, mas que algo está dizendo, algo está denunciando, está demonstrando alguma coisa. Tá? Então, assim, o ser que se encobre diante da ausência de tempo. O tempo também que estamos vivendo é uma coisa do fazer. As pessoas se sentem, a ansiedade vem, uma ansiedade de futuro, uma ansiedade de algo que está
por acontecer. Nem se entende direito o que se quer, mas já está implicado ali. O quanto de afeto estamos investindo naquilo que fazemos. Tá? Então, tem pessoas investindo demais em determinadas coisas sem saber se é aquilo que realmente quer. Mas por seguir, achar que é bom, achar que é viável, acaba indo. Tá? E então, esse poder ser próprio, essa singularidade, ela acaba aí sendo afetada, sendo diminuída, sendo coisificada enquanto ser humano. E as formas, então, como nós podemos ajudar? Né? Como é que pode ser feita essa ajuda? Primeiramente, se ouvindo, parando para escutar e deixando que o outro fale. E é interessante perceber que saúde não é estar bem o tempo todo. Saúde não é estar feliz o tempo todo. Ser saudável não é estar de bem com a vida, de bem com tudo, ter ótimas relações. Pelo contrário, saúde é saber lidar com cada ponto desse, com cada aspecto da vida. Tá? Saúde é passar por sofrimento, saúde é passar por dor, mas sabendo conduzir, certo? Então, não adianta evitar. Ninguém pode evitar durante muito tempo, inevitável, porque se sente. Somos seres que sentimos as coisas, emoções, certo? Nossa personalidade é constituída a partir daquilo que a gente aprende do mundo e aquilo que nós desenvolvemos a partir disso. Então, assim, nossas emoções estão implicadas nesse processo de desenvoltura, de desenvolvimento, certo? Então, como prevenção, existem as redes aí, as redes de apoio, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, por exemplo, para casos mais avançados mesmo de intervenção, internação, é fundamental. Na clínica nós fazemos, por exemplo, um contrato com a pessoa de que, olha, porque, gente, no suicídio a pessoa ela quer ser escutada, ser ouvida, visibilidade, não no sentido de assim, chamar a atenção, mas que algo está acontecendo com ela. Então, é possível dar essa atenção, sim, de que, olha, eu estou aqui. Me ligue quando você não se sentir bem, quando algo acontecer. Vamos ser solícitos, vamos estar assim mais atentos a isso. Então, é possível, sim, você estabelecer esse contrato. Ficar mais atento, estar mais atento, não no sentido de estar sempre controlando a pessoa, porque aí poderia gerar um problema também, assim, de a pessoa se sentir ineficiente, se sentir eficaz, impotente, mas também de dar espaço e, ao mesmo tempo, estar conduzindo junto com ela, estar junto. Então, isso é importante também, dar espaço, mas estar atento ao que está fazendo. Mobilizar a rede de apoio, né, que eu falei. Se essa pessoa gosta, sei lá, de clubes, de frequentar clubes, de como é que está sendo na universidade, no trabalho, com os amigos, certo? Sempre focando, gente, no sujeito e não na doença em si, não no problema em si. Tá? O preconceito também fere, o preconceito fere muito e as pessoas acabam se isolando, acabam não conseguindo se reestruturar, se restabelecer por medo do que vão dizer, dos olhares. O olhar é muito depreciativo às vezes, então causa também grandes problemas. Então é importante essa sensibilidade ao outro. E acredito assim que sempre a saúde mental importa. Nós focamos muito no orgânico, no biológico, e às vezes esquecemos do que nos equilibra, que é a nossa saúde mental. Então, é preciso, sim, estar atento ao que nós estamos sentindo, estamos pensando, do que estamos nos alimentando, do que estamos entupindo o nosso ser. E tentar colocar isso para fora. Tentar colocar isso de forma através de exercícios, de uma boa alimentação, de bons relacionamentos, procurar se afastar de pessoas tóxicas que influenciam também, enfim, que não se sente bem, certo? Então, todos esses são pontos que podem ser mudados, que podem ser conduzidos de uma melhor forma, certo? E sempre procurar ajuda profissional. Quando é que algo não está bem? Quando é que você sente que algo não está bem? Quando isso está mudando sua vida. Quando algo na sua rotina, quando um pensamento ele se torna persistente, insistente e retorna a todo tempo, ele está incomodando. Então, é o momento de procurar ajuda. Quando se sente ansioso, quando se sente que não está conseguindo realizar suas funções diárias, é o momento de procurar ajuda. Então, esse admitir. Ninguém é menor, inferior ou é frágil por isso, mas precisamos sim reconhecer quem somos, desse mergulho em nós mesmos. Não é fácil, mas é necessário.
Então, gente, é isso. Sempre que existe a ligação para o Centro de Valorização da Vida, o 188, certo? E é isso, vamos ter mais sensibilidade, olhar com mais cautela, não nos precipitarmos a escolha, as decisões e pensar naquilo que nós queremos, tá? Essa visibilidade, essa valorização, ela vai acontecer do outro quando nós partimos de nós mesmos, tá? O suicídio, ele tem sua causa pessoal, mas também é extremamente influenciado por esse social. E vamos enxergar o outro, o que o outro tem nos denunciado e nós não queremos enxergar, talvez por estarmos imersos em nós mesmos, nas nossas questões. Então, esse individualismo, essa questão de estar sempre correndo em busca de coisas para nós mesmos, acaba que não enxergamos o que o outro está nos dizendo, o que está nos denunciando. O suicídio não é besteira, não é frescura, não são pessoas fracas ou apenas pessoas com algum transtorno que cometem. Todos nós somos passíveis de acontecer, de vir uma ideação suicida e se alimentado e se não desvinculado logo pode se tornar-se um ato, porque o ato é, antes de tudo, uma tentativa de apagar a dor. A pessoa que tenta o suicídio, ela quer, antes de tudo, viver do que mesmo morrer. Ela só não consegue viver ou direcionar essa dor, essa angústia sentida. Então, não vamos nos entupir daquilo que pode ser dito. O primeiro passo é a fala. O segundo passo, procurar alguém de sua confiança, alguém que você tenha proximidade e fale. E o terceiro ponto, um profissional. Certo? Então, é isso. Um bom encontro para todos nós.